Olá a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao webinar de hoje. Penso que estamos prontos para começar. O meu nome é Jorge Sobral e faço parte da equipa educacional de Naensis Granta e serei o mediador do webinar de hoje. O tópico do webinar de hoje é seleção de materiais para um pouso em Marte e a apresentação será feita pelo meu colega Dr. Maurício Dueck, que também está em linha. Maurício, consegues ouvir-me bem? Olá, Jorge. Sim, ouvindo muito bem. Ótimo. Pronto, fazendo aqui uma pequena introdução ao Maurício. O Maurício possui um doutorado em Engenharia Industrial do Grenoble Institute of Technology, onde trabalhou na equipa de Ecodesign sobre o tema dos materiais críticos, cadeias de reciclagem e também economia circular. Ele possui um mestrado também em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que se focou em aspectos mais do ensino de engenharia. É também formado em Engenharia Química e de Materiais pelo NSC Lille, na França, e pela Escola Politécnica de São Paulo. Portanto, o Maurício tem vários anos de experiência académica, trabalhou em vários países e agora aqui na Naensis Granta trabalha com académicos e educadores no Brasil, na França, na Bélgica, em países do Médio Oriente e também em África. Portanto, antes de começarmos com a apresentação e dar a oportunidade ao Maurício de fazer os seus slides sobre este tópico, gostaria de dar aqui algumas notas técnicas. Todos os microfones dos participantes estão em silêncio, de forma a evitar ruídos de fundo e ter uma melhor qualidade de som durante a apresentação. Porém, gostaria de encorajar a todos os participantes para submeterem as vossas perguntas utilizando o painel de chat. Como podem ver aqui no ecrã, nos slides, existe um ícone com a funcionalidade de chat e, por favor, dirijam as vossas questões diretamente ao host, ao Education Host, para que essas questões possam ser colocadas no final desta apresentação. Também para aumentar o ecrã e terem uma melhor visualização dos slides, podem clicar no ícone que está no canto superior direito da apresentação com duas setas e isto irá aumentar o painel de visualização dos slides no WebEx. Pronto, podemos então acho que começar com uma pequena introdução à Naensis Granta e também mostrar um bocadinho do que vamos falar no dia de hoje. Portanto, a agenda para esta apresentação será o começo com uma visão geral da Naensis Granta, para que fiquem a conhecer um pouco melhor sobre a nossa equipa e a empresa em si. Depois iremos falar sobre a introdução do desafio de material que será resolvido. Posteriormente falaremos mais da metodologia de seleção de materiais e em específico índices de mérito. E teremos depois uma demonstração do software e da seleção de materiais para a estrutura do escudo frontal para este caso específico. No final, tal como referi anteriormente, teremos algum tempo para perguntas e respostas e tentaremos responder ao máximo de perguntas possíveis no webinar de hoje. Portanto, falando um pouco sobre a Naensis Granta, a Granta Design foi fundada pelo professor Mike Ashby e professor David Seaman na Universidade de Cambridge. Mais recentemente fazemos parte da Naensis, que é uma empresa líder em simulação. E na equipa educacional da Naensis Granta temos cerca de 20 pessoas que se focam na parte académica e na criação de recursos académicos para suportar o ensino associado a materiais e engenharia. Fora da equipa temos também vários colaboradores académicos em várias partes do mundo que também participam e colaboram nos nossos projetos de desenvolvimento de bases de dados e de produtos educacionais. Em termos de clientes e colaboradores, trabalhamos com várias universidades espalhadas por todo o mundo e também temos vários clientes na área industrial. Portanto, para percebermos um bocadinho melhor do que é que a Naensis Granta faz, vou falar um pouco sobre os produtos que nós desenvolvemos. Na Granta Design existem três produtos principais que nós desenvolvemos. O primeiro e aquele que será discutido em mais detalhe no seminário de hoje é o CS EduPack e o Granta Teaching Resources.
Portanto, estes são recursos académicos para ensino de materiais e processos e são utilizados desde o ensino colegial até mesmo à graduação em diferentes tópicos de engenharia, design e arquitetura e permitem realmente uma interatividade com os alunos e estimular os alunos em sala de aula. Para além do CS EduPac, também desenvolvemos produtos mais técnicos e que são utilizados essencialmente na área avançada académica ou na indústria, em projetos comerciais. E para essas componentes temos o CS Selector, juntamente com o CS Constructor, que está aqui, e que na área académica é utilizado essencialmente em projetos de pesquisa, como por exemplo projetos de mestrado ou de doutorado, e na área comercial é utilizado normalmente por experts de materiais em projetos de seleção de materiais. O Grant é uma ferramenta mais avançada, utilizada por grandes corporações para fazer toda a gestão dos dados técnicos associados aos materiais. É um sistema baseado num servidor que permite importar dados da própria empresa, analisá-los e compartilhá-los com colaboradores. Relativamente à parte educacional, os recursos académicos que nós iremos falar na apresentação de hoje já são utilizados por várias centenas de universidades em todo o mundo. Temos mais de 1000 instituições académicas que utilizam o CS EduPac em mais de 1000 países. Na Europa temos mais de 200 universidades a utilizar estes recursos académicos. E em termos de utilização do EduPac, esta pode ser feita de várias maneiras, pode ser instalada em computadores de laboratório, pode ser dada diretamente aos alunos, mas temos realmente muitas universidades que já utilizam o CS EduPac como uma ferramenta de campus, em que todas as edições e todos os alunos podem aceder a esta ferramenta para os seus projetos de ensino ao longo dos seus estudos. Antes de passar a palavra ao Maurício, quero também referir, como provavelmente alguns de vocês já sabem, que o CS EduPac está dividido em várias edições. Estas edições possuem dados e informação específica no tópico da edição. Como podem ver, temos aqui edições que são mais na área de engenharia e iniciação à engenharia, na área de ciência dos materiais, na área de ecodesign, também temos informação na área de bioengenharia, aeroespacial, ciências de polímeros, portanto, na engenharia de polímeros, arquitetura, desenvolvimento sustentável, etc. Portanto, temos várias edições. A grande diferença relativamente a estas edições é o número de dados e o tipo de dados de materiais que estão disponíveis e também algumas das ferramentas que são incluídas e que facilitam o ensino para os professores destes tópicos na sala de aula e com os seus alunos. No dia de hoje, e dado o tópico desta apresentação, nós vamos nos focar na área aeroespacial e o Maurício irá fazer uma apresentação que terá o foco nesta mesma edição. Se tiverem alguma dúvida relativamente aos outros pacotes e for do vosso interesse saber mais, a nossa equipa está sempre disponível e teremos todo o gosto em falar convosco fora deste webinar e dar-vos a informação de que necessitem. Pronto, então passo a palavra ao meu colega Maurício. Maurício? Obrigado, Jorge. Sim, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz hoje de apresentar esse estudo de caso, que é bastante estimulante e é um exemplo avançado de utilização do nosso software para ensino e para justamente motivar e engajar os alunos em sala de aula. Eu queria, antes de mais nada, apresentar um pouco qual é o problema que nós vamos abordar hoje. Então, primeiramente, nós estamos aqui num contexto, vamos dizer, que comove muitas pessoas, né? Essa questão do pouso em Marte, da exploração espacial, e é uma aplicação bastante desafiadora. No caso aqui, a gente está tomando como exemplo o pousador Schiaparelli, né? Uma missão da empresa europeia, né? de aeroespacial. E nós vemos aqui as diferentes etapas para o pouso em Marte. Então, no caso, o pousador ele entra
na atmosfera do planeta Marte, que é composta, sobretudo, de CO2 e metano, então um pouco diferente da atmosfera terrestre, numa velocidade de 21 mil quilômetros por hora, a uma altitude de 121 quilômetros. E depois de 1 minuto e 12 segundos, aproximadamente, ele já está numa altitude de 45 quilômetros, a uma velocidade ainda de 19 mil quilômetros por hora, e é aí onde ele atinge o máximo de temperatura, uma temperatura elevadíssima. E esse é um dos maiores desafios do ponto de vista de projeto, um desafio em termos de propriedades térmicas e também mecânicas. E assim que as diferentes etapas vão avançando, nós temos um paraquedas que é aberto e que reduz bastante a velocidade, obviamente. Depois nós vamos lançar e ejetar a tampa, né, do nosso pousador, e o pousador em si acaba tocando na superfície da Terra e tem uma questão mecânica também a ser resolvida em termos desse impacto, né? Então, há, nesse caso, um desafio grande em termos dos materiais que são utilizados, né? Tanto do ponto de vista das propriedades térmicas quanto das propriedades mecânicas. Aqui nós vemos nessa tabela um pouco as diferentes etapas, né? Então, como eu disse, na segunda etapa nós atingimos o pico de aquecimento a 1.800 graus Celsius, né? Uma necessidade de tanto preservar a sonda e o pousador interno, né? Dessa temperatura, como também de dissipar esse calor de maneira eficaz. Nós vemos aqui um pouco como que é feita a sonda, né? E vocês veem então que nós temos um sistema de proteção térmica que é chamado um escudo frontal, né? E esse sistema de proteção é aplicado tanto na tampa frontal como na tampa traseira. E dentro nós temos também uma estrutura mecânica que precisa ter essas propriedades mecânicas que nós vamos desenvolver aí, e para poder resistir estruturalmente e as diferentes solicitações a que é submetido o pousador. Nós vamos nos focalizar especificamente nessa estrutura do escudo frontal. Os materiais que são usados, né, no sistema de proteção térmica nós vamos abordar, mas o estudo em si vai ser focado mais na parte mecânica desse escudo frontal. Então, do que ele é feito, né? Quais são os materiais que são usados nas missões reais? Então, primeiramente, nós pegamos um exemplo da missão ExoMars, essa missão do pousador Schiaparelli, que é uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia com a Agência Espacial Russa. E o material do sistema de proteção térmica é constituído de telhas, como nós podemos ver, que são feitas de pó de cortiça e um ablador feito com uma resina fenólica, um material que é conhecido como Norcoat Liège. Né? Esse ablador, justamente, ele é feito para dissipar a energia, né, a partir da combustão do próprio material. Né? O material da estrutura do escudo térmico são painéis de alumínio com lâminas de um compósito de matriz polimérica reforçado com fibras de carbono. Então, é uma estrutura em sanduíche, né? É um material composto em sanduíche com alumínio e um compósito justamente na parte exterior. Uma outra missão que vocês talvez devem conhecer melhor foi esse veículo Curiosity, né? Que, se não me engano, ainda está lá em Marte, que era a missão desse Mars Science Laboratory da NASA, e que também usava algo semelhante, com telhas para o escudo frontal, e uma resina fenólica, no caso, impregnada com um ablador de fibra de carbono. E aí o escudo térmico também tinha o mesmo tipo de painel em sanduíche
na sua estrutura. E a questão que nós vamos tentar, a qual nós vamos tentar responder é por que esses materiais e como que nós podemos justamente aplicar uma metodologia de seleção sistemática dos materiais para verificar a utilidade e as propriedades desses materiais e demonstrar para os alunos como isso se aplica a casos reais e casos avançados na área aeroespacial. Então, essa metodologia que eu mencionei foi, em grande parte, desenvolvida pelo professor Ashby, aqui na Universidade de Cambridge. Então, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho, em detalhes, no que consiste essa metodologia para as pessoas que talvez não estejam plenamente familiarizadas. Então, a ideia é partir de todos os materiais, né, disponíveis num hall bastante amplo de materiais e pegar os requisitos do projeto e dividi-lo em diferentes etapas, né, em diferentes elementos. Então, o primeiro elemento é a função. Então, o que se espera dessa peça, o que se espera desse componente. Em seguida, nós vamos definir as restrições. Então, quais são as condições essenciais que devem ser utilizadas, né, que devem ser atingidas, e quais são os objetivos, quais são as propriedades, quais são as grandezas que nós queremos maximizar ou minimizar. E a partir dessa decomposição dos requisitos, que nós vamos, então, pegar esse universo dos materiais e começar a triá-los e filtrá-los com critérios de go, no go, ou seja, vários critérios que definem se o material é ou não condizente com aquela aplicação. E, em seguida, uma etapa que talvez seja um pouco mais difícil é ranqueá-los, né, classificá-los, colocando algum tipo de ordem nos materiais que são candidatos, né, e para tentar definir, então, os materiais que melhor preenchem as condições que nós definimos. Em seguida, a partir de informação adicional, da base de dados especializadas, de contato com os fornecedores, nós vamos refinando essas soluções, né, refinando esse rol de materiais candidatos, e junto com condições locais da empresa, da aplicação, da indústria, nós vamos chegar a uma seleção final. Essa metodologia, ela é bastante difundida e desenvolvida em alguns livros texto, e nós citamos aqui dois livros escritos pelo professor Ashby. Esse primeiro livro, Materials, que, se não me engano, tem também uma tradução para o português, que é um livro que abrange de maneira mais introdutória a metodologia de seleção dos materiais, e um livro avançado, né, que é Seleção de Materiais em Projetos Mecânicos, na tradução portuguesa, que também se aprofunda um pouco mais na metodologia. Antes de continuar, eu gostaria, então, de mostrar um pouco o EduPac e mostrar para vocês alguns conteúdos que nós vamos usar especificamente dessa base de dados aeroespacial. Então, aqui vocês estão vendo a tela inicial do software, com várias bases de dados, com algumas bases mais introdutórias, e nós hoje vamos nos focalizar numa base de nível 3 avançada, aeroespacial. Essa é uma base que tem informações adicionais. Ela tem essa tela inicial também, que é muito parecida com o mosaico, pelo qual nós podemos percorrer os materiais, mas nós vemos já que ela tem um subconjunto de materiais específicos que são permitidos para aplicações aeroespaciais. Ok? Os alunos e os professores também podem aprender mais vendo aqui os vídeos tutoriais, ou se não, entrando nos recursos acadêmicos que nós vamos ver talvez mais no final da apresentação, mas que também apresentam alguns elementos adicionais que podem ser encontrados na base de dados aeroespacial. E aqui o que nós vemos
é que nós temos alguns elementos, alguns subconjuntos específicos, né, algumas bases de dados especializadas. Então, o que eu gostaria de mostrar é que vamos entrar aqui na aba de navegação e como em todas as edições do software, nós temos aqui as diferentes pastas, né? Então, se eu pegar aqui um metal não ferroso, e no caso vamos pegar uma liga de alumínio forjada da série 7000 a 70 a 75 com tratamento térmico T6, que é uma liga bastante usada na área aeroespacial, vocês primeiramente vão ver como é estruturada a informação, né, numa ficha, num registro aqui de materiais. Então, é interessante ver que nós temos informação sobre a composição dessa liga, né, e, obviamente, nós vamos ter as porcentagens aqui, o preço, informações físicas, mecânicas, e rapidamente nós vemos, contrariamente a outras bases, que nós temos gráficos que mostram a evolução de algumas propriedades em função da temperatura. Inclusive, se nós clicarmos aqui nesse ícone de gráfico, nós podemos ver aqui até os dados, né, que são usados para apresentar, né, a evolução, por exemplo, do módulo de Young com a temperatura. Então, isso é uma coisa específica da base de dados aeroespacial que não existe nas outras bases de dados. Então, nós temos diversas propriedades em função da temperatura, né? Então, percorrendo aqui, e o que é interessante, depois de todas as outras propriedades, no final da ficha, nós temos aqui alguns links para outras partes da base de dados, né? Então, as nossas bases de dados especializadas, então a MMPDS é uma base de dados que é usada na indústria aeroespacial nos Estados Unidos, que indica quais são os materiais as ligas que podem ser usadas para aplicações aeroespaciais. E se nós clicarmos aqui, nós vamos ver alguma liga equivalente a essa liga do universo dos materiais, essa liga de alumínio. E vamos pegar a primeira que aparece aqui, e nós vamos ver que, nesse caso, por exemplo, nós vamos ter os gráficos em função da temperatura, mas com valores ainda mais precisos, né? Porque eles vêm diretamente dessa base, vêm diretamente de ensaios, e nós temos, então, esses dados de forma extremamente precisa dentro do subconjunto MMPDS, essa base especializada. E o que é interessante também, que é uma especificidade da edição aeroespacial, é que nós temos informação sobre os prendedores, né, que podem ser utilizados. Então, no caso, nós temos, por exemplo, os diferentes tipos de prendedores que se aplicam, por exemplo, a essa liga. Então, isso é também algo específico da base aeroespacial. Ok? Vou voltar agora para a apresentação e continuar a falar um pouquinho das condições de aplicação do nosso projeto, da metodologia de seleção de materiais. Então, nós vamos trabalhar hoje com diversas restrições e nós podemos trabalhar também com vários objetivos em conflito. Por exemplo, temos, em função das funções e das situações que constituem nossos problemas, nós podemos ter ou muitas restrições e apenas um objetivo, e nesse caso nós vamos fazer uma triagem e depois encontrar índices de mérito e classificar usando alguma propriedade específica ou o índice de mérito. Nós podemos ter muitas restrições com dois objetivos, e aí a gente acaba criando índices de mérito e a gente tenta identificar trade-offs, compromissos para esses índices e, eventualmente, até uma função penalidade. Isso é desenvolvido nos livros do professor Ashby. E nós podemos ter, inclusive, casos mais complexos com muitas restrições e mais de dois objetivos, que também a gente acabaria aplicando esses índices de mérito e as funções penalidade. E no caso de hoje, nós vamos estar trabalhando com muitas restrições e um objetivo, só que esse objetivo ele é limitado por duas restrições.
Então, a gente vai tentar resolver graficamente com uma seleção acoplada para minimizar, no caso, por exemplo, a massa, que é um dos objetivos, vamos dizer, mais usuais em aplicações aeroespaciais. Como que isso é representado graficamente? No caso de um trade-off de múltiplos objetivos em conflito, onde nós teríamos dois objetivos, cada um num eixo do nosso gráfico, nós teríamos aqui uma curva, né, que é conhecida como uma curva de Pareto, uma frente de Pareto, e nós tentaríamos minimizar ambos, então chegar ao máximo possível dessa curva e verificar quais são os compromissos que são feitos se nós nos situarmos em diferentes regiões daqui do gráfico. Hoje, nós vamos ter uma linha de acoplamento e nós vamos ter duas retas de seleção que vão estabelecer aqui uma zona e nós vamos tentar minimizar a massa, né, de cada um desses, representada por cada um desses índices de mérito, e chegar aqui num conjunto de materiais ou num material específico que minimize essa massa. Então, é uma seleção gráfica usando uma reta de acoplamento e duas retas de seleção. Ok? Esse estudo de caso, vale a pena dizer, está disponível. A apresentação de hoje é baseada num estudo de caso disponível no nosso site de recursos pedagógicos online, que no momento existe em inglês, o estudo de caso, mas nós acabamos de traduzi-lo e muito em breve vai haver à disposição a tradução do estudo de caso em português também. Nós vamos inaugurar uma nova área do nosso site com estudos de caso e com recursos pedagógicos em português. Então, muito provavelmente, nas próximas semanas vai haver a tradução em português, mas para aqueles que estiverem interessados, vocês podem já se conectar e baixar o recurso em inglês e entrar mais em detalhes naquilo que nós apresentamos hoje. Bom, vamos então à modelagem, vamos vamos entrar, enfim, no nosso problema. Então, como que nós modelamos o nosso escudo térmico, né? ou a estrutura do nosso pousador? Então, no caso, trata-se de uma calota esférica, que vai servir para proteção térmica e mecânica, essa é a função, né? Então, vai ter tanto uma solicitação mecânica como uma solicitação térmica. E nós temos restrições do ponto de vista térmico, uma temperatura máxima de serviço interna, né, que é uma restrição bastante simples, mas nós vamos ter restrições em termos de deflexão, que está ligada à rigidez, flambagem também está ligada à rigidez, resistência, que está ligada ao limite de escoamento, dano, que está ligada à tenacidade e à fratura. Na verdade, esse modelo foi inspirado de um exemplo feito por professores da Johns Hopkins University, os quais nós agradecemos pela colaboração. E o objetivo final vai ser justamente minimizar essa massa sujeita a essas diferentes restrições. Bom, no estudo de caso, nós deduzimos todos os índices de mérito. Eu vou passar rapidamente pela dedução de um dos índices. Não se preocupem, tudo está mais detalhado no nosso estudo de caso e acho que o importante é vocês, talvez depois, observarem isso de maneira mais tranquila. Mas, por exemplo, aqui nós queremos minimizar a massa. Então, nós temos uma equação para a massa em função justamente dos parâmetros geométricos, né, da nossa estrutura, né, em calota esférica, submetida a essa pressão externa. E o que é importante é que a restrição de deflexão, a gente precisa justamente garantir que a deflexão vai ser menor do que um valor máximo de deflexão possível, né, que justamente depende
das propriedades do material, da pressão que é exercida e da geometria. Então, no caso, nós temos aqui T, que é a nossa espessura, né? E a gente consegue, identificar T em função dos outros parâmetros, e a espessura, para nós, vai ser uma variável livre de projeto. A gente pode jogar, brincar com essa espessura, fazer variar essa espessura. O que interessa justamente é a gente conseguir substituir a expressão de T, né, com uma expressão que inclua M, já que é a massa que nós gostaríamos de minimizar. Então, substituindo T aqui pela expressão da massa, né, nós obtemos um valor final, né, uma inequação aqui com a massa, e um índice de mérito para o material, que no caso, para a restrição de deflexão, vai ser a densidade sobre o módulo de Young. Então, para minimizar a massa, a gente precisaria minimizar esse índice de mérito. Bom, no estudo de caso, nós derivamos os outros índices, e aí o que vocês podem verificar ao ler o estudo de caso é que nós temos, então, a restrição de flambagem, que depende, então, da raiz do módulo, a restrição de resistência, que depende, né, do limite de escoamento, e a restrição de dano, que vai depender da tenacidade da fratura. Então, cada um desses índices, a gente vai poder plotar em pares num gráfico log-log. E é assim que nós vamos chegar na nossa solução geométrica. Como que nós definimos a linha de acoplamento? Então, no caso, a gente sabe que a gente precisa ter as massas pelo menos iguais para evitar que haja uma falha se nós acoplarmos, por exemplo, a restrição de deflexão com a restrição de flambagem. E então, para evitar que haja uma falha, dependendo do valor da massa, se ele estiver muito baixo, nós igualamos ambos e a gente obtém, a partir de alguns dados do modelo geométrico que estão no estudo de caso, um valor de M2 igual a 2,31 vezes M1. Tá? Isso vocês podem verificar também no estudo de caso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma linha de acoplamento, essa reta de inclinação 1, e que vai ter aqui uma abscissa na origem de 2,31. Então, essa que é a maneira de criar a nossa reta de acoplamento. Então, eu vou mostrar isso diretamente aqui no EduPac. Vou fazer um exemplo para M1 e M2. Então, no caso, nós vamos fazer aqui um primeiro gráfico. Então, vocês podem ver aqui que nós vamos definir o eixo Y. E se a gente fosse pegar simplesmente uma propriedade por vez, a gente não conseguiria estabelecer um índice de mérito, então nós vamos usar aqui a função avançada. Então, tanto os professores como os alunos podem ver um tutorial que explica de maneira bastante simples como abordar essa função avançada e gerar os índices de mérito. Então, no caso, nós vamos usar aqui no eixo Y, que era a nossa flambagem, nós vamos buscar, dentro das propriedades físicas, a densidade, que nós vamos dividir, e nós vamos buscar aqui, dentro das propriedades mecânicas, o módulo de Young, está por último aqui, e nós vamos elevar a potência meio. Okay? Faltou
parêntese. No eixo X, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, eu poderia ter copiado e colado para avançar um pouco mais rápido, mas para vocês verem novamente, a densidade, e no caso aqui, dividida imediatamente pelo módulo de Young, que era o nosso índice de mérito para a deflexão. E eu posso mudar o título dos meus eixos, então aqui vou chamar de M2 e vou dizer que é a flambagem, e no eixo X eu vou chamar de M1, eu vou chamar de deflexão. Ok? Nós vemos aqui, então, os nossos materiais. Então, a gente tem na base aeroespacial mais de 4.000 materiais, e isso é um pouco exagerado no nosso caso. Então, a gente está trabalhando com uma aplicação aeroespacial. Então, eu tenho várias maneiras de definir um subconjunto, mas eu posso, ao invés de usar o universo de materiais inteiro, eu vou usar aqui apenas os materiais aeroespaciais. Então, nós estamos aqui com 723 materiais. Nós temos, então, primeiramente, que definir a restrição de temperatura. Então, no caso aqui, dentro da fase de limite, eu vou buscar, dentro das propriedades térmicas, nós tínhamos visto que a temperatura máxima mínima de serviço tinha que ser 175 graus Celsius. Então, eu vou aplicar isso. Então, nós já reduzimos um pouco os nossos candidatos. E o que é interessante também, por conhecer talvez a nossa base, nós podemos, por exemplo, dentro da composição, botar uma restrição, por exemplo, em termos dos reforços que podem ser usados. E, no caso, a gente sabe que, por ser uma calota, a gente não vai querer um reforço, se a gente for usar compósitos, que sejam unidirecionais. A gente vai querer alguma coisa que se aplique de forma mais isotrópica, por exemplo. Então, a gente pode aplicar isso também. E aí nós já restringimos bem mais os nossos materiais. E se eu voltar aqui para o nosso gráfico, nós chegamos a uma mais restrito. Que nós, então, colocamos a nossa reta de acoplamento. Então, no caso, nós vamos criar uma reta de inclinação 1 e vamos apenas usá-la para o acoplamento. Então, ela não vai ser uma reta de seleção. Então, ela vai aparecer aqui. E se vocês notarem, em função da onde eu coloco ela, eu vou ter aqui um valor para o nosso acoplamento, né? E eu posso colocar esse valor em função dos meus critérios geométricos, tá? Então, eu colocaria ela, por exemplo, aqui em 2,31. Novamente, eu vou pegar aqui e criar uma reta vertical, que vai servir para nós minimizarmos o índice. E eu vou colocá-la aqui em algum ponto. E eu vou também criar uma reta de inclinação 0, que vai servir para minimizar o meu M2, né, a minha restrição de flambagem. Então, o que vai ser importante é que nós sempre estejamos aqui em cima da nossa reta de acoplamento e criando a zona de seleção dos materiais, justamente em que nós vamos minimizar, por um lado, a massa para resistir à deflexão e, por outro lado, a massa para resistir à flambagem, e elas estão ambas acopladas aqui. Então, para ganhar tempo, eu vou abrir aqui o projeto foi feito.
Vocês vão poder ver aqui, nós estamos, então, nesse gráfico com M3 e M4, e aí vocês veem que nós temos diferentes categorias de materiais. Então, nós temos ligas de berílio, ligas de alumínio e diferentes compósitos, e, obviamente, se nós restringirmos aqui a nossa região, nós vamos ver aqui que os compósitos, por exemplo, performam bem. E por que os gráficos estão acoplados? Porque se eu olhar aqui o meu gráfico 1, nós vamos ver justamente que nós temos se nós movermos em algum ponto do outro gráfico, isso vai também restringir as opções no gráfico anterior. Então, se eu estiver minimizando ao máximo os índices em M3 e M4, ou não, eu vou ter mais ou menos opções no outro gráfico. E eu, inclusive, posso simplesmente ver quais são os materiais que estão sendo eliminados em uma das etapas, em função da outra, ao clicar aqui do lado nas etapas. Ok? Bom, nós vemos, então, que assim nós criamos os nossos espaços, né, de seleção, e aí o interessante é a gente tentar reproduzir o que foi feito pela NASA, o que foi feito pelas agências espaciais, que usaram materiais com estruturas em sanduíche. Então, nós temos aqui a nossa ferramenta Synthesizer, que é uma ferramenta que tem diversas funções, diversos modelos, e um dos modelos é o de painéis de sanduíche. Inclusive, existe a possibilidade das pessoas adicionarem seus próprios modelos. Então, no caso dos painéis de sanduíche, vamos aqui, então, criar o nosso, baseado nos materiais usados na realidade, né, pelas agências espaciais. Então, para a lâmina externa, nós vamos pegar aqui, dentro dos materiais híbridos, um compósito com uma matriz epóxi, né, já que nós sabemos que o epóxi performa bem para esse tipo de aplicação, com uma fibra de carbono tecida, né, pre-preg, num formato, num layout quase isotrópico. E para a alma, né, para o núcleo, o painel em sanduíche, eu posso escolher também, dentro dos materiais híbridos, materiais com estruturas alveoladas. Então, eu posso escolher aqui um alumínio, né, expandido, né, transverso, e esse 50-52, posso pegar inclusive o primeiro, é um que é bastante utilizado. E aí nós definimos a espessura da lâmina, e no caso nós vamos colocar aqui de 0,1 a 5 milímetros, e vamos criar 3 valores em função da espessura. Então, 0,1, um valor entre 0,1 e 5 milímetros. E para o núcleo, vamos fazer a mesma coisa, variando de, vamos dizer, 10 a 30 milímetros, criando 5, passeando por 5 valores. Então, nós vamos criar 15 registros. E o sintetizador, o modelo, ele também considera as condições de carregamento. Então, vamos pegar uma carga uniformemente distribuída, né, com que, no caso, estaria presa, engastada dos dois lados, e um vão que vamos aproximar por 2 metros, né, conforme o modelo que nós fizemos. Então, aqui nós vamos colocar na nossa lâmina o compósito, e no nosso núcleo nós vamos colocar o alumínio alveolar. E vamos criar, então, os nossos registros. E eles aparecem aqui em laranja, e o que nós percebemos é que, ao tentarmos minimizar ao máximo, aqui, por exemplo, nas nossas retas de seleção, realmente
o compósito ele acaba performando melhor do que todos os outros materiais. Então, isso é uma maneira de nós usarmos as ferramentas avançadas do EduPac dentro da base aeroespacial, usando um exemplo bastante aprofundado, bastante inovador, ligado à indústria aeroespacial, para estimular os alunos e para mostrar que, no final das contas, a seleção de materiais dentro do CS EduPac, ela consegue se aproximar e muito daquilo que é feito dentro desse tipo de aplicação avançada. Ok? Vou voltar agora para a nossa apresentação. Vocês vão ter acesso a esses slides depois e a gravação do nosso webinar. E aí o que é interessante, então, é que vocês, se quiserem, entrem no nosso site de recursos pedagógicos, baixem o estudo de caso. Em algumas semanas vocês também vão poder baixar o estudo de caso em português e, se possível, e se tiverem interesse, usem os nossos recursos para inspirá-los ou para inspirar os alunos em sala de aula. E entre em contato conosco caso vocês tenham alguma dúvida, ou caso vocês gostariam de colaborar conosco, ou caso vocês precisem de algum suporte para o ensino de materiais e disciplinas conexas nas instituições de vocês. Com isso, nós chegamos ao final dessa apresentação e eu acho que nós temos ainda algum tempo para perguntas. Jorge, você recebeu alguma coisa? Olá, Maurício, consegues ouvir-me? Sim. Olá, obrigado pela apresentação. Temos algumas perguntas em linha, mas gostaria de relembrar a todos para que, se tiverem alguma pergunta, por favor, utilizem o painel de chat no Webex e enviem as vossas perguntas para o Education Host, para que eu e o Maurício possamos tentar responder às vossas perguntas nesta sessão agora. Pronto, eu já tenho aqui algumas perguntas, Maurício. Uma delas é sobre se existe informação adicional sobre os modelos do Synthesizer. Penso que, se calhar, a pergunta se está a referir a como é que os modelos são calculados e como é que os diferentes parâmetros são colocados nesses modelos. Claro. Então, o que é interessante do EduPac é que nós documentamos extensamente todos os nossos dados e todas as nossas ferramentas. Então, aqui, por exemplo, ao abrir o Synthesizer, é possível entrar no vídeo tutorial e ver um pouco como usá-lo. E dentro da nossa ajuda, por exemplo, nós podemos justamente abrir aqui a ajuda online ou a ajuda offline que existe no software, e ao clicar aqui e ao entrar Synthesizer, nós temos, por exemplo, Synthesizer Model e inclusive, nós podemos... ao abrir o modelo, acho que nós estamos aqui com algum problema. Nós temos também informações sobre como gerar os seus próprios modelos, né? Agora eu não estou entendendo por que o nosso site não está respondendo. Isso é provavelmente o efeito da demonstração, né? Que sempre nos coloca nesse tipo de situação. Mas dentro daqui do nosso site, é possível ver exatamente as regras de mistura, né, que muitas vezes são utilizadas para obter esses modelos do sintetizador. Maurício, penso que também dentro do próprio modelo do Synthesizer é possível clicar nos botões de ajuda, suponho eu. Penso que talvez seja uma maneira também de aceder a uma informação adicional. Então, no caso, por exemplo, exemplo, aqui ligará diretamente nesse caso. Exato. Assim, resultar a conexão. Ok, perfeito. Exato. Então, aqui nós temos, então, para o painel de sanduíche, quais são as considerações que foram feitas,
né, e quais são as variáveis do modelo, inclusive para as pessoas que tiverem interesse em adicionar seus próprios modelos, às vezes é possível também usar o código em C# deste modelo para aprofundá-lo em outras aplicações. E acho que nós, em breve, vamos fazer um seminário online sobre a adição de modelos no Synthesizer. Ele já foi feito em francês, mas vai haver uma versão em inglês no próximo semestre. Ok, ótimo. Obrigado, Maurício. Temos aqui outra pergunta sobre se é possível fazer este estudo de caso sem edição aeroespacial. Ótima pergunta. É possível, sobretudo se for usada alguma base de nível 3. Então, nós vimos aqui que nós tínhamos as bases avançadas, né, e que na base aeroespacial nós estávamos em torno de 4.000 materiais. A única restrição que haveria, se fosse usada uma base de nível 3, digamos, genérica, é que nós não poderíamos fazer aquela conexão que nós fizemos com os materiais aeroespaciais, com os materiais que são permitidos e que são testados e já aprovados para aplicações aeroespaciais. Então, teria que ter uma verificação final para saber se é uma liga ou um material que é aprovado pelas instâncias como a FAA americana, por exemplo. Também seria talvez possível, e acho que nós estamos trabalhando em fazer uma adaptação desse caso para ser feito num nível 2, como um exemplo mais introdutório, embora trate-se de um caso mais avançado, que talvez fosse possível, mas teria suas restrições, suas limitações. Ok, perfeito. Obrigado, Maurício. Existe aqui outra pergunta que é um bocadinho mais técnica. Portanto, se não for possível responder na sessão de hoje, poderemos tentar responder offline. Portanto, começa por um elogio à aplicação. A aplicação é fantástica. E depois diz aqui que não entendi o emprego de alumínio no presente caso, pois nenhuma liga de alumínio resiste a temperaturas da ordem de 1800 graus Celsius. Tens algum comentário a esta pergunta, Maurício, ou devemos tentar responder esta pergunta offline? Não, é possível. Eu acho que o que nós estávamos falando é que os 1.800 graus Celsius são para o escudo de proteção térmica, que ele inclusive é ejetado. E nós estávamos modelizando a estrutura mecânica interna. Esse escudo de proteção térmica ele é feito de um material ablativo, que dissipa a energia térmica e que faz a gente, dentro daquela etapa inicial, passar dos 1.800 graus a uma temperatura máxima de 175 graus, que era a restrição que nós colocamos para a estrutura mecânica interna. Então, a estrutura mecânica, ela só precisa resistir à temperatura que vai ser atingida internamente, e não à temperatura externa. Eu espero que tenha ficado claro, mas se houver qualquer dúvida, por favor, entre em contato ou nós responderemos por e-mail, e vocês podem, inclusive, verificar dentro do estudo de caso nos nossos recursos online. Uhum. Perfeito. Eu aproveito esta pergunta, Maurício, para também colocar eu próprio uma pergunta. Este estudo de caso é um pouco avançado, portanto seria provavelmente um estudo de caso que seria feito com alunos do terceiro, quarto ano, talvez até um estudo de caso já em seleção de materiais nos últimos anos de curso. Temos outros exemplos para estudos de caso mais básicos, menos avançados, para se calhar mais na área introdutória, que possamos falar um pouco? Claro, claro. Isso é uma boa deixa a gente entrar aqui no nosso site. Então, aqui é grantadesign.com/education e vocês vão ver aqui no nosso novo site a área de recursos pedagógicos. Então, entrando nela, nós temos aqui os diferentes recursos por tema, por tipo, por língua e por nível. Então, se nós clicarmos aqui, por exemplo, Olá, Maurício.
ficamos sem som. Maurício? Hoje está com alguns problemas. Então, aqui vocês veem... Já consigo ouvir outra vez. Os recursos, por exemplo... Maurício. Sem problemas. Então, podemos ver aqui os recursos introdutórios, né? E dentro dos recursos introdutórios, nós vamos ter, talvez, alguns estudos de caso. Então, por exemplo, esse estudo de caso eletromecânico, termomecânico e alguns casos simplificados, né, que foram feitos especificamente para poderem ser usados com essas edições mais introdutórias. Ok, ótimo. Temos aqui também uma pergunta um bocadinho mais técnica, portanto é uma pergunta sobre os mapas, e diz aqui que nos mapas que temos linha de acoplamento com o deslocamento da linha horizontal, a linha vertical ficará contígua? Não sei se consegues entender a pergunta, Maurício. A linha horizontal ficará contígua? Nos mapas que temos linha de acoplamento com o deslocamento da linha horizontal, a linha vertical ficará contígua? Portanto, acho que a pergunta é se deslocarmos a linha horizontal, a linha vertical ficará contígua com a linha horizontal. Na verdade, nós movimentamos as duas linhas, né, conjuntamente. Né? Então, aliás, separadamente. E o importante é que elas estejam conectadas na reta de acoplamento. Exatamente. Pronto, se esta pergunta não tiver ficado bem respondida, ou se não tiver colocado a pergunta da melhor forma, por favor, entrem em contacto connosco depois do webinar e nós teremos todo o gosto em esclarecer essa pergunta. Pronto, acho que estamos a chegar ao fim do webinar, Maurício, e não temos aqui mais perguntas neste momento. Se calhar podemos colocar mais uma vez o slide, não sei se tem os teus contactos no último slide, para o caso de alguém ter alguma dúvida. Mas pronto, de qualquer das maneiras, vamos ver se não temos um slide com o teu e-mail. Basta escrever para mauricio.dueck@ansys.com. Exatamente. E se caso não consigam também encontrar, podem nos contactar sempre pelos os métodos existentes no nosso website e as vossas perguntas serão encaminhadas para o Maurício. Pronto, então agradeço, Maurício, a tua apresentação, foi fantástica. Agradeço a todos os que participaram no webinar de hoje. Espero que voltem a participar em futuros webinars. Também, se tiverem interesse em organizar treinos ou sessões na própria universidade, falem connosco. Recentemente estivemos no Brasil para algumas conferências e tivemos o gosto e fomos muito bem recebidos por algumas universidades, nas quais fizemos algumas sessões de treino sobre o CSS e PAC, e isto poderá provavelmente acontecer num futuro próximo outra vez noutras instituições. Portanto, entrem em contacto connosco, caso necessitem de mais alguma informação. Muito obrigado por participarem, esperamos ver-vos em breve. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos e nos falamos também em breve. Até mais. Obrigado, Maurício. Até mais.